Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, início de semana, e estreia da dupla Grenal no final de semana, com vitória, o Internacional fora de casa com Curitiba e o Grêmio com vitória na Arena. Os resultados, o mesmo, 1-0, com gols dos dois centroavantes, Paulo Guerreiro no Internacional e Diego Souza pelo Grêmio. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem e interagindo, fazendo conosco o nosso Dois Toques. Mas também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos para que as pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, completou recentemente 2 anos no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcho, focados nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Então, você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem no grupo dos seus amigos. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal, agora em termos de campeonato brasileiro. E também o Instagram da RDC, para você então acompanhar os bastidores, e o meu pessoal, repetindo, Cadu Oliveira Dois Toques, para me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com o Rafael Copete, com o Flávio Fiorin e Ângelo Garbaschi. Tivemos aí então a abertura do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, com vitória da dupla, não mesmo escolhe, né? Internacional lá com o Curitiba e o Grêmio aqui na Arena com o Fluminense. Dá para dizer o quê dessa estreia aí? Evidentemente que sempre começar com vitória é importante, é fundamental, né? Mas essa estreia com 100% de aproveitamento da dupla Grenal, né, meu amigo Ângelo Garbaschi? Veste de azul em homenagem ao Grêmio aí? Esse aqui, não, é que É um verde. Verde? É verde isso aí, não? Então. É azul? É o céu azul. Azul. É. É um azul um pouquinho esverdeado. É, bem, mais ou menos. Bem Lá pouquinho. do lado do Juventude. É, tá Não certo. é um azul água, piscina, tá um bom. azul piscina. É, tá mais pra... Um azul mais forte, É. né? Bronze. Bom, evidentemente que tem que dar o desconto sobre desfalques e tal. Mas começando pelo time do Internacional, mesmo sem contar com 2 ou 3 titulares que tiveram que ser poupados porque existia a iminência de uma lesão, uma distensão, eu digo com toda franqueza, eu não gostei do padrão de jogo do Internacional. Mesmo desfalcado de 2 ou 3 titulares, ou 4, mas o Internacional, jogando com um time misto, é obrigado a ganhar desse Curitiba, porque esse Curitiba é um time de segunda divisão. Não é mais, ele está na primeira divisão, não é mais. Mas foi. Bom. E eu considero, mesmo ele estando na primeira divisão, eu considero um padrão de time de segunda divisão. Isso pode ser. Né? E o Grêmio, jogando contra o Fluminense, apesar de não ter feito uma partida majestosa, maravilhosa e tal, mas o Grêmio mostrou um certo padrão de jogo. E também serviu para efetivamente demonstrar o que será o PP, né? Porque o PP é o substituto do Everton. É verdade que tem que se dar o tempo para ele, mas eu acredito ainda que esse PP, que tem potencial para crescer, eu acho que ainda está muito distante do que é o Everton. Muito mesmo. Então, o Grêmio vai ter que procurar alternativa, porque só o PP não serve. Não serve, eu digo no sentido de ficar com só, porque não mas parei um pouco, mas quando o Everton, quando o Pedro Rocha saiu, né, o Everton também não era esse jogador pronto, não era esse jogador definitivo, não era o que se tornou o Everton, que saiu agora foi negociado com o Benfica. A relação é a mesma. O PP só pode chegar ao nível, né? Eu acho que futebol tem o mesmo para chegar,
somente jogando. O Everton também no início, olha, vai chegar o que é o Pedro Rocha? Não, ultrapassou o Pedro Rocha. O PP da mesma maneira. Ele tem todas as condições para chegar onde chegou, e talvez mais que o Everton até. Ele tem potencial e, inclusive, tem um tipo de proximidade com o Everton, que é a agressividade. Ou seja, ele vai para cima do adversário e tem um drible assim, meio parecido com o do Everton, driblar para dentro e tentar chutar para o gol. E ele chutou 2 bolas perigosas. Agora, essa questão que tu fizesse, o Internacional desfalcado, o Grêmio também vai ter desfalques, isso aí vai ser a tônica nesse Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida. Vem aí Copa do Brasil, vem Libertadores, são jogos praticamente, vão ter jogo terça, quinta e domingo. O Renato já disse, não esperem um time titular do Grêmio em todos os jogos. Isso é humanamente impossível. Aquilo que se fazia lá, se popô, vai acabar agora com muito mais frequência. Nós temos 3 competições aí na frente, aí vão vir lesões, vão vir suspensão, cartões. Então, não vai ter como tu repetir as equipes em todos os jogos. Tu vai ter que ter no mínimo aí um grupo de 40, 50 jogadores. O Cudê já subiu com 21 jogadores da base. O Grêmio tem um monte, vários jogadores aí surgindo também. Contratações que estão sendo feitas. O Renato pediu até uma lista bem, digamos, numerosa, no meu entendimento, de contratações, né? Ele até tem, depois ele tem uma da coletiva dele exatamente falando sobre essa questão aí das contratações. O Internacional teve o Will Alberto aí, né, que hoje foi apresentado, e também a confirmação do Lucas, né, o Zagueiro, né? O zagueiro. Agora o Internacional é infinitamente superior ao Curitiba, inegável. Lucas Ribeiro. O Inter poderia até ter feito mais gols, né? Embora o único susto que o Curitiba deu no Internacional foi aquela bola na trave do Matheus Galdesani, né? Foi o único chute. E menos mal. Já passou pelo Inter, né? E menos mal que não precisou do pênalti, aquele que não foi assinalado. O Internacional teve um primeiro tempo ruim, depois melhorou bastante, embora dominou totalmente o jogo, né? Dominou totalmente o jogo, né? Exatamente foi o que o Cudê falou. Os jogadores tiveram que ser poupados em função do Clássico Grenal. O Internacional jogou na quarta e depois foi jogar no sábado. Ou seja, são 2 dias de descanso, vejam só. O Grêmio jogou na quarta e teve o jogo no domingo. Já que tocou no Internacional, eu estou aqui com 3 colegas jornalistas, 2 aqui e o comandante do programa, me perguntam toda hora na rua, e eu acho que eu não tenho a capacidade de resposta, me perguntam o seguinte: por que já é o 3º ou 4º treinador que passa para o Internacional e o Sarrafiore não é aproveitado? É um mistério. Eu não sei a resposta. É um mistério. Mas por quê? Porque de repente não tem condições, né, Gabriel? Se fosse um treinador, se tu está me perguntando vários, a resposta é evidente que não vem condições de ele ter um jogador. O Sarrafiore está passando mais ou menos pelo mesmo drama que o Maxi Rodrigues passou no Grêmio. Passou vários treinadores e nenhum deles ele emplacou. Mas, de repente, não é um jogador que veio, chegou com o cartaz que ele veio. É uma coisa óbvia. Se tu disse que passou por quantos treinadores? 4 treinadores? Bom, e por que não emprestam, quem sabe, né? Bom, mas aí é uma outra situação, né? Mas aí é uma situação. Mas eu acho que a gente tem assuntos mais importantes aí do que esse jogador. Tem outros jogadores, por exemplo, o Praxedes. Eu acho que o Praxedes foi um jogador que mostrou uma capacidade aí, né? Teve uma boa atuação no jogo de sábado. Então tem o João Peglot também, que se questiona pergunta mais sobre o João Peglot, né? Um jogador. Mas esses jogadores serão utilizados. Esses jogadores serão utilizados aí na medida que terá as competições aí, né? Em todas as. Mas vamos ver os melhores momentos da vitória do Grêmio, né? O Grêmio que fez 1-0 e mais uma vez Diego Souza, né? Olha, tem gente nas redes sociais pedindo desculpa até pelo que o Diego Souza foi um daqueles jogadores extremamente criticados, né? Quando o Grêmio anunciou a sua contratação, e ele e o Thiago Neves inclusive entrou nesse jogo aí, no transcorrer da partida, mas o Diego Souza tem sido decisivo. Ele é o goleador, né, o Fiorinho? Goleador do Grêmio, né? 9 gols. 9 gols. E ele está no ápice, né? Pelo meu entendimento, o Diego Souza está no ápice da carreira dele.
O Alisson jogou bem ontem. Eu não digo o ápice, ou seja, eu digo, acho que ele recuperou o futebol dele, aquele futebol dele que ele que já teve. Sim, não, ok, Cadu, mas é que o Diego jogada, Souza jogada veio... de área, jogada de centroavante, né? Ou seja, sim. que está dentro da área, posicionado. E foi para isso que o Renato pediu ele. Porque... não, mas aí, Garbaschi, mas tu vai sempre achar um defeito, a zaga do Fluminense. Bom, tu tem que... O futebol... O futebol, tu ganha no erro do adversário. Aí o Vanderlei fez grande defesa. Aliás, o Vanderlei assustou no primeiro lance já. Espalmou para frente. O Diego Souza, eu considero ele no ápice da carreira dele, por causa que ele mudou de posição. Ele era, digamos, aquele 8 clássico que conduzia a bola, fazia a transição no meio-campo para o ataque, e agora não, ele é o centroavante fixo de área. Ele é o cara que dá o último passe. Eu não digo que ele seja o fixo, ele não é aquele aipim, é um jogador de presença, é um jogador de movimentação dentro da área. Mas sabe jogar. E a questão do posicionamento, né? Exatamente. O jogador sabe jogar também. Né? Exatamente, porque ele já não vinha dando. Não se discutia a capacidade, o futebol do Diego Souza, ele não se discutia. Discutia o que ele estava sendo, estava um jogador gordo, obeso, né? Ele tinha mostrado isso aí nos últimos clubes que ele passou e foi mal, né? Tinha ido mal, mas... Que bom para o Grêmio, que excelente que ele voltou a ser esse jogador que o caracterizou como um jogador, sem sombra de dúvidas, né? Um jogador de alto nível. E até pelo peso dele, ele está um pouco fora de forma. Mas é isso que eu te disse, cara. Sim, mas eu estava gordo. Eu estou complementando o que você está dizendo. Mas o que aconteceu? Ele gordo e acima do peso, na posição que ele estava jogando, ele não estava rendendo mais, porque a movimentação era muito maior. E agora ele, recuperado e jogando sem ter que correr muito atrás da bola, ele conseguiu entrar no ápice da carreira dele. Ou seja, salvou a carreira do Diego Souza essa transição de posicionamento. Eu não digo que salvou a carreira, eu digo que ele voltou a querer ser jogador. Com a passagem do Grêmio foi quando que ele teve aqui, o Fiorinho? Foi em 2000? Foi com o Mano Menezes, né? Sim, foi 2008. 2008, né? 2009. E foi um grande momento. Depois ele passou por São Paulo, quem mais? Não, 2007. 2007, quando o Grêmio foi vice-campeão. Mas isso tem muito, aí tem que dar, né? Valorizar o Renato. Ou seja, foi o comprometimento. E o Renato bancou essas duas contratações. Tanto do Diego Souza quanto do Thiago Neves. Tem que valorizar 50%. Ou seja, aí esse é o comprometimento. Trouxe o jogador. Eu não digo que o Thiago Neves ainda não possa dar um resultado, né? Um jogador que teve lesão, teve problema. Até agora ele não conseguiu, mas em função de lesão. E agora ele teve uma oportunidade. Segundo a comissão técnica, ele está recuperado, então ele... Agora não sei se ele vai ter lugar nesse time do Grêmio aí, né? Essa é a questão, né? Não vinha nem com sendo... O Jean-Pierre, com esse menino relacionado, né? O Jean-Pierre, o Thiago Neves vai ser um bom reserva para o Jean-Pierre. O Jean-Pierre está passando por algumas... O Jean-Pierre vai ser um bom reserva para o Jean-Pierre? Não. O Thiago Neves vai ser um bom reserva para o Jean-Pierre. Por quê? Porque o Jean-Pierre está passando por uma questão pessoal que envolve o pai dele. Né? E isso já mostrou que afetou um pouco o Jean-Pierre. Né? E aí o Renato deu uma cobradinha nele, olha... Vai com calma e pisa mais dentro da área. Mas o Renato não disse isso. O Renato disse, eu cobrei, foi antes do aquele jogo contra o Novo Hamburgo. Disse, não foi direto. Vocês que direcionaram para o Jean-Pierre. Eu fiz uma cobrança no geral, não foi para o Jean-Pierre. Agora, pelo carteiraço, um bom reserva, o Thiago Neves ele veio para ser titular. Ele veio para ser titular. Eu queria contestar o Copete numa coisa. Diga. Eu acho, no achômetro ainda, né? Mas eu acho que o Thiago Neves não será o reserva do Jean-Pierre. Eu acredito que o reserva do Jean-Pierre, que vai passar na frente do Thiago Neves, vai ser aquele rapaz, o Isaac, que entrou no Grenal. Foi muito bem ontem de novo. Foi muito bem de novo. Mas é isso que eu digo. Vão ser 3 competições, todos vão jogar. Exato. Todos vão jogar. É e vai acabar assim. Tu não vai ter 11 titulares, o time não vai ter 11 titulares. Tem que ter 36 E são jogos agora, domingo, quarta e quinta, né? A questão é tu trocar e tu vai ter que utilizar todo o grupo aí, tem que ter um mínimo grupo de 40 jogadores. E na medida que tu perder um e ter o outro, ou por cansaço, ou por poupar, ou por lesão, ou por suspensão, tu continuar a ter o mesmo rendimento.
Claro que a qualidade depois de um não é a qualidade de outro. O próprio jogo internacional mostrou isso, né? O Internacional no primeiro tempo foi um, né? Depois, quando entrou o Thiago Galhardo, o Internacional passou a ser outro. Né? Então, essa é a situação. Agora, todos vão ser utilizados. Mas vocês acham que é muito cedo ainda para dizer que pode se criar uma dependência do Thiago Inter, criar uma dependência do Thiago Galhardo, assim como era com o Alessandro? Não digo isso. Até porque sem Thiago Galhardo é um Inter, como você acabou de dizer. Não é, mas o Thiago Galhardo é outro. Mas é a qualidade. Sim, sim. E vamos lá, o que a gente tem dito aqui, o Internacional, tudo bem, foi no início do ano, mas houve uma mudança de mecânica de jogo, ao contrário do Grêmio, que não, o Grêmio joga. Mudou peças, mudou jogadores, mudaram, mas a mecânica do Grêmio é essa com o Renato há 4 anos. O Internacional completamente diferente em relação ao que foi o Odair ano passado. O Internacional está mais vertical agora, né? Mas não tem sido isso, né? Tem jogado muito para os lados, né? O objetivo é ser vertical, mas não tem sido. É muito toque de bola lateralizado. Mas vamos ver o que o Renato falou aí sobre o jogo e sobre essa vitória aí diante do Fluminense por 1-0, em cima do Odair Helma, né? E olha só, os gremistas, né, serviu de gozação e brincadeira. Estavam esperando também repetir o 5, ou seja, foi era a data daquele 5-0 do Grenal em cima do Odair Helma, né? E foi no mesmo dia, fazendo 5 anos no dia de ontem. E fizeram o meme também daquele abraço dos dois no início do jogo. Também. Se aproveitam. Mas, inclusive, ele foi bem saudado ali pelo Alves, foram comentar, mas o Odair é uma pessoa muito fina, uma pessoa muito educada, muito respeitada profissionalmente, também teve na seleção pré-olímpica, né, o Flávio? Então, tem muito relacionamento com esses jogadores e é um técnico que ainda não chegou ao topo, mas eu acredito que o Odair sim tem todas as condições. Antes de chamar o Renato, é uma notícia que acaba de chegar aqui, que infelizmente a gente tem que dar. Acabou de falecer o jornalista Edgar Schmidt. Grande Edgar. Mas ele estava também com problema de Covid, né? Já tinha tido Edgar, AVC, né? Trabalhei com ele na Rádio Guaíba, tínhamos um programa, ele, o dele, o meu. Um cara muito querido, viu? Respeitado, querido, boa pessoa. Guaíba, mas já vinha enfrentando problema há muitos anos, né? Teve um AVC e agora estava numa situação delicada, complicada aí com o Covid. Então a gente deixa aí a nossa solidariedade, nosso abraço a toda a família e os amigos, a gente sentindo muito, né, a perda do Edgar Schmidt aí, que foi um grande profissional, não tenha dúvida, né? Marcou época aí no rádio do Rio Grande do Sul, e também teve fora, ele foi chefe numa determinada época no Paraná. No Atlético Paranaense, não foi? No Paraná, ele foi. Ele deu início à web do Atlético e trabalhou muito tempo em Cascavel também, né? Cascavel, ele foi chefe da equipe da TV Cascavel e da rádio, então fica aí. TV Tarobá? TV Tarobá, exatamente. A nossa tristeza e sentimento pela perda desse grande profissional e querido amigo. Mas vamos ver o que disse o Renato aí em relação à vitória de ontem diante do Fluminense. O Grêmio teve bem. Os jogos do Campeonato Brasileiro são todos difíceis, pegados. E a equipe veio de uma decisão, praticamente, na última quarta-feira e se comportou muito bem. E, além do mais, nós estávamos sem alguns jogadores importantes. Não estou me queixando, veja bem, mas em termos de entrosamento é totalmente diferente. E o PP já está acostumado com esse grupo, o PP vem jogando com a gente há muito tempo, se comportou muito bem. Eu tenho certeza que nessa sequência de jogos ele tem muito a dar ainda. Mas o mais importante de tudo foi que a gente veio de uma decisão onde o grupo se entregou totalmente na última quarta-feira e hoje se entregou novamente. E nós conseguimos estrear no campeonato com uma vitória. É sempre muito importante você fazer o seu dever de casa. E como eu te falei, então o jogo foi bom. As duas equipes procuraram o gol o tempo todo. O Odair está fazendo um bom trabalho no Fluminense. A equipe do Fluminense é difícil de ser batida. Acho que a maior prova disso foi nas finais do estadual contra o Flamengo. Então nós sabíamos que nós iríamos encontrar bastante de dificuldades, como nós encontramos. Mas Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio conseguiu os 3 pontos.
Tá aí o Renato falando, foi a questão que ele colocou ali, a questão do entrosamento. É isso aí, jogadores que saem, tu tem um time titular, que tu não vai conseguir repetir isso aí em todos esses jogos agora de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tu vai ser obrigado a alternar e buscar. Aí é uma questão de buscar entrosamento, foi aquilo que eu tinha dito. Ou seja, tu vai mudar as peças, tu tem o titular do jogador de mais qualidade, mas a questão é exatamente essa, manter o mesmo ritmo de jogo, o mesmo tipo de aproveitamento, vai ser diferente. Sabe que tem um tipo de jogador que ele não chama muito atenção, mas eu acho que ele é uma peça e vai ser uma peça fundamental para o time do Grêmio, e eu gosto muito desse estilo de jogador. Eu gosto do Lucas Silva. Ele é um centro médio que sabe se posicionar e, além de tudo, ele tem uma rapidez de saída de bola e sabe lançar muito bem. Bate na bola muito bem e tal. Eu acho que esse jogador vai ser importantíssimo no time do Grêmio e não sei se ele vai perder a posição de titular. Quer tirar o Maicon. Hã? Quer tirar o Maicon. Eu tiraria o Maicon. O Maicon é um jogador fundamental, jogador importante, jogador de Mas confiança. é câmara lenta. Aonde que tu viu isso? Eu vejo. Pois é, tu viu no Grenal? Eu Tu vejo. viu ele dentro da área fazendo gol de cabeça. Claro. Claro que. Mas por quê? Claro Quando ele chega num espaço vazio, ele chega. Mas quando ele tem que recuperar uma bola perdida, ele fica sempre para trás. Ele é um segundo homem de meio de campo e não consegue atacar Ele é o primeiro, jogador ele é o veloz. primeiro, né? Ele é o primeiro. Agora, entre o meio de campo, entre ele e o Matheus Henrique, eu prefiro o Matheus Mas vem Henrique. cá, olha a qualidade na saída de bola, olha o toque de bola do Maicon Garbaschi. Pô, não pode desprezar isso o aí. respeito dos companheiros dele, né? Não, questão de Eu respeito. até entendo o Gabarski, do que ele está no ponto que ele está colocando. Vai ser usado. Em alguns... O Lucas vai ser usado. Sim, não vai tem ser dúvida que usado, sim. Cadu. Agora, Mas quando ele quiser, que nem ele utilizou Hoje- lá no primeiro Grenal, quando ele quiser usar com 3 volantes, ou seja, vai utilizar o Lucas, nem ele fez isso aí. Não, ok. Mas eu entendo o que o Gabarski está falando. Quando o Michael perde a bola, a recuperação dele, pela idade que ele já está, é mais lenta que a dos outros. É isso que o Gabarski está falando. Né? E aí que o Gabarski bota Mas aí tu era uma a maneira- substituição de um pelo outro. Não, mas ele é um jogador que, não, de repente, ele sempre sai 10, 15 minutos antes. Mas como é que tu vai abrir mão da qualidade Não, de uma ok, saída aí eu de bola? concordo Então eu lanço outra pergunta. É possível, hoje em dia, com a intensidade do meio de campo, é possível ter 2 jogadores lentos no meio de campo? Quais são os 2 jogadores lentos? Maicon e Jean-Pierre. Os 2 podem jogar junto? Está lançado no ar. Eu tenho mais dúvidas. Pode. É que jogam em posições, jogam no mesmo setor, mas em posições diferentes. Sim, mas lento. Ok, mas só que um é lento para frente e o outro é lento quando perde a bola. Perde a bola, verdade, na reposição. Um é lento para frente, mas ele tem um passe longo e coloca muito bem a bola no pé do atacante. Já o Maicon é como que você falou. Ele perde a bola e leva mais tempo que o outro para recuperar a bola. Agora, dá para colocar ali, digamos, o Lucas Silva no lugar do Maicon? Dá, e vai ser agora. Como com jogos quarta, quinta, Que domingo. não seria bem, no meu ponto de vista, no lugar do Maicon. Eu colocaria o Lucas Silva como ali na frente da zaga, como o primeiro homem de meio de campo, e colocaria o Matheus Henrique e o Jean-Pierre junto. Ou então sai o Jean-Pierre e deixa o Maicon no lugar do Jean-Pierre. Bota o Jean-Pierre no banco. Bom, olha aqui, ele botou o Thiago Neves no lugar de quem? Nesse jogo com o Fluminense. Desculpa, repete a pergunta. Ele botou o lugar de quem? O Renato botou o Thiago lugar Neves. do Maicon, foi? No lugar do Maicon. Do Maicon. Jogou. Sim, exatamente até para ter um tema de... Dependendo do jogo até pode ser. E aí? Só que ele estava 5 meses parado. 5 meses, jogou 15 minutos, 13, 14, 15 minutos, né? Até para voltar, ter ritmo de jogo. Né? Mas é uma alternativa que pode ser. Porque é um jogador de alto E potencial, uma né? alternativa que pode acontecer aí, Cadu, que eu agora estou tocando um ponto importante, tá? Que me levou para o ponto futuro, que é o seguinte: tu pode colocar o Thiago Neves no lugar do Maicon, dar uma recuada no Matheus Henrique e fazer o Thiago Neves jogar do lado do Jean-Pierre. Pode acontecer. Também. Mas não esse Thiago Neves de agora, né? Ah, não, mas aí Ele tá. tem que. Ele Se for tem aquele que do Cruzeiro, evoluir. sim. Thiago Mas, Neves o Garbaschi, agora da não é mais mesma meio maneira atacante. que se falou, né, do Diego Souza, o Thiago Neves, ele teve uma lesão, está 5 meses parado. Por que nesse comprometimento, certamente que o Renato deve ter cobrado e cobrou e está tendo a resposta do Diego Souza, ele não pode ter a resposta do Thiago Neves também?
Não se discute o futebol do Thiago Neves. Do Diego Não Souza, se discute. Do não se Diego discute. Souza, até quando ele passou e que ele jogou mais adiantado no time do Botafogo, que ele começou a ser transformado em centroavante, a gente via o potencial no Diego Souza de goleador. Agora, o que a gente está vendo no Thiago Neves, está vendo um cara que veio para um time da segunda divisão e que criou muitos problemas para o treinador Mano Menezes. Mano se incomodou com ele. Mas com o Renato a conversa é mais fina. Mas essa é a questão, evidente. E não foi só o Mano se incomodou com ele, o Rogério Ceni se incomodou com ele, né? O Adilson Batista se incomodou com ele. Mas é uma outra coisa que foi uma gestão. Ou seja, era um grupo que estava minado, isso aí. Quantas situações já se presenciou, se viu isso aí? E o clube devia dinheiro, né? Não. O clube devia dinheiro para eles. E o Renato, ou seja, o Renato tem essa liderança. Ele não veio para cá para brincar com o Renato. E outro detalhe, o Thiago Neves foi jogador. Olha aqui, sobrou para ti, viu? Tá. Foi falado. O Renato foi treinador do Thiago Neves no Fluminense, Copa do Brasil, Libertadores e agora. O Francisvaldo Rodrigues. Esse senhor aí não sabe nada de futebol. O Maicon é o cérebro do Grêmio no meio-campo. Quando ele está em campo, a dinâmica do jogo é outra, viu? Sobrou para ti. Ó. É o cérebro. Eu não deixo de reconhecer o Maicon, mas o Maicon está claro, pode até começar o jogo, e até eu disse que ele poderia iniciar no lugar do Jean-Pierre, que não está rendendo. Agora, que o Maicon já não tem aquela recuperação, não tem. Bom, mas isso aí, a mesma coisa serve para o D'Alessandro. Agora, tecnicamente, são jogadores que ainda têm potencial para produzir e dar uma resposta positiva. Isso eu não discuto. No caso de não tirar o Maicon e também no caso de não tirar o D'Alessandro, quem é dos jogadores do Grêmio que pode fazer a cobertura para superar esse ponto que o Gabarski está levantando? Não é o Jean-Pierre. Ok, e é o Matheus Henrique? Matheus Henrique. É os laterais? São os laterais? Se o Maicon, que ele vai para frente e não tem a recomposição para ele tem que ter um outro cara para fazer a cobertura. Quem é o outro cara que faz a cobertura é o Matheus Henrique. Então, eu proponho o Lucas, Matheus Henrique e o Maicon. Quando o Maicon cansar, entra no segundo tempo ou adiante o Jean-Pierre. Tem esse menino... E o Alisson? Hã? E o Alisson? O Alisson pela direita e o PP pela esquerda. Uma boa alternativa. Uma boa alternativa. Importante tu ter alternativas, né? E vamos repetir, isso que tu vai precisar nesse ano completamente atípico, com 3 competições que vão ser realizadas, 3 competitivas extremamente exigentes, que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, começa em setembro. O nome que está sendo ventilado aí, o Renato pediu 3 atacantes, né? E um dos nomes vazou, que é o Everaldo. Como é que está essa situação aí? Teria especulado que seria, ele está no Japão. Esse Everaldo já foi jogador da base do Grêmio. Sim, isso não quer dizer nada, né, Gabá? Isso não quer dizer nada. Para falar nisso, vamos ouvir o que o Renato fala exatamente sobre essa questão das negociações. Infelizmente, no futebol, sempre tem as pessoas que não adianta, né? E é o trabalho de vocês de informarem, mas infelizmente tem as notícias que saem dentro do clube, coisas que não deveriam, né? Então as pessoas gostam de falar, né? Então são coisas que não deveriam sair daqui de dentro. Você falou do Diego e falou do Everaldo. Eu já falei para vocês que a gente precisa de mais uns 2, 3 atacantes. Então, sempre com os pés no chão, a gente tem procurado esses atacantes. É um atacante que eu havia pensado nele ainda no final do ano passado, até porque ele foi destaque do Campeonato Brasileiro, jogando pela Chapecoense ano passado, fez muitos gols. E esse ano ele tá no Japão e não é fácil, no momento que um jogador desse foi vendido por uma quantia relativamente boa, você buscar esse jogador. É aquilo que eu falo, é difícil de competir com o pessoal lá fora. Mas a gente vai continuar buscando, e eu espero que as pessoas, seja elas quais forem, fechem a boca, né? Porque é aquilo que eu falo. Se tiver que dar notícias, que dê o treinador então, porque no momento que você pede por A, B ou C, e as notícias começam a sair, esse jogador fica muito mais valorizado. Então acho que o segredo da coisa é fazer a coisa em silêncio, né? Mas tem gente que não adianta, coça demais a língua. Mas vamos continuar buscando aí atacantes, a gente sabe que a gente precisa, até porque praticamente ali de área a gente só tem o Diego. E é importante a gente buscar, não só de área, mas pelo lado também, né?
principalmente agora com a saída do André, com a saída do Everton. Então a gente precisa repor, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. Temos Copa do Brasil, temos Libertadores, e a gente precisa de reforço sim, até porque até então só saíram. E é necessário a gente buscar para que lá na frente a gente não sinta a falta desses jogadores. Tá, e o Renato, tem X9 lá no Grêmio, né? Bom, se a A notícia... volta do X9, né? Como diriam os volta. Ou do X9 que nunca foi também, né? Também. Lá A no volta centro do do país, X9 e dá... centro do país eles chamam de boca de graxa. A volta do X9 que nunca saiu, que nunca foi. Agora, eu... E no caso é a claro, volta do que... seria a volta de quem nunca foi, Pois né? foi o que eu disse, a volta do que não foi. Agora, eu fui durante Agora- muitos anos repórter na Rádio Gaúcha e a gente tem as suas fontes de informação. Mas não é Agora, isso. o Renato vem fazer críticas e é gente dentro do Grêmio Mas é lógico, que Garbassi. deixa vazar. E aí, Mas a o que crítica ele foi quer? Ele está essa, mandando cara. pedrada Mas eu não estou nos dizendo colegas? qual de é direção? o repórter não teve, é evidente, então tem as suas fontes. Mas a crítica foi exatamente essa, Garbassi. Né? Ou seja, o X9 do Olímpico, do Grêmio, do da Grêmio Arena? que voltou. Ah. Tem o X9 do Grêmio. Pô, tem dentro Né? da... Dentro Já da... deixou claro. E agora ele está de volta. Exatamente. Ou seja, passando esse tipo de informação. Não é questão de fonte. Todos os jornalistas, todo repórter tem suas fontes, né? Mas ele deixou bem claro. Essa crítica foi alguém lá do Grêmio, ao X9. Né? Que existe X9 lá no Grêmio. Bom, mas e outra coisa que ele deixou claro foi isso, né? Saíram e agora não chegaram, né? Foi a saída do lateral, do Caio Henrique, né? Caio Henrique. Agora do Everton, ou seja, ele Não, mas vai ter Mas dinheiro. Vai ter dinheiro. O Grêmio é um Mas clube a rico, saída- né? a saída- Cá entre sim, nós. não, ok. Agora, Vai ter. vai entrar para o Grêmio agora. Mas é essa 20 questão. milhões, são Mas, 120 mas milhões. foi exatamente isso que ele se referiu, que ele falou em relação ao X9, que tu está fazendo isso agora, histórias que tem dinheiro. Porque se vaza, pô, ele Aumenta quer o comprar o preço. Garbassi, que o Garbassi é X. Ah, bom, mas o Grêmio quer comprar. Aí aumenta o preço. É exatamente isso que ele se referiu ao Sim, mas X9. todo mundo está sabendo que o Grêmio vai ter dinheiro, porque saiu mas o não, Everton. não. Vai Não, entrar ok, para o Garbassi, Grêmio 20 milhões não, de euros, são cento e poucos Não, milhões. Garbassi, mas o Grêmio, o presidente Romildo já disse, ou seja, vai conseguir, né, ou seja, manter as finanças do Grêmio em função dessas negociações. Mas tu perdeu um jogador do nível do Everton. Né? Que adianta tu ter dinheiro, depois dificuldade de contratar também. Bom, o Grêmio tem... Agora, tu vê, tu falou no Everaldo, jogador que teve na base do Grêmio. Ele fez essa referência aí também. Agora, Vem um jogador a nível de titularidade, com todo respeito ao Everaldo, né? Não. Então, precisa de É grupo, para é isso que ele reforçar quer. o plantel. Agora, vou te dizer uma coisa, né? Feliz do presidente Romildo, e também tem que dar os parabéns à gestão dele, que vira e mexe, ele consegue uma peça de ouro para negociar. E aí eu fico comparando com outro lado do Internacional, e vocês me digam, colegas aqui, qual é a grande estrela que o Internacional tem Tem pra vender? vários jogadores subindo 40. O Internacional foi campeão da Copa São Paulo, Garbassi. Não, Tem muito jogador. não, Só que quem o tem Internacional pra vender? Tem o João Pedro. Não, para vender. É. Não, para vender, mas Que seja uma mercadoria de ouro. Bom, mas o que é que tu tinha para vender? O Maicon, o Everton. Qual é o outro jogador que tu tem para O vender? Internacional, o único jogador que eu vejo que Que é pode que- fazer é o Guerreiro. Me corrija se eu estiver errado. Mas de repente Vamos o vender Grêmio vai ter Guerreiro. PP Guerreiro para é jogador vender, dele. que já despertou interesse, já saiu do Grêmio. Mas aquele vamos lá, guri, Garbassi. aquele Vamos guri lá. que Vou nem te dar jogou dois nos aqui, ó. profissionais. TT. O jogador. Bom, esse nem jogou, né? Pois Esse é. nem jogou, Aquele esse que foi- nem jogou Mas nos é- profissionais. É. E deu renda. Deu renda. Deu renda. Mas isso foi uma bronca lá. Agora, ninguém me A pergunta responde. se o Grêmio queria que ele saísse. Ninguém me não. responde Esse a tá pergunta. Mas eu vou te Pro Grêmio. responder. Quem Esse vai me tá responder? litígio Quem é pro que Grêmio, já o Ferreira. Ferreira, tá? Esse é um. Mas, Mas ele ainda tinha- tem contrato com o Grêmio, pode ser Não vendido. tem contrato, vai ficar não livre. tem para buscar. Vai ficar Acho livre. que o Grêmio tem que até tentar reintegrar esse jogador. Eu também. É um sou baita, dessa é um opinião. jogador. Eu vou te dar, o Internacional tem esse zagueiro para ser negociado, Quem? existe interesse. O Bruno Fux, que Mas não é. Ah, bom, mas é, mas não é. ouro. Ah, mas, é bom, urina. Não, mas é, mas não é. Não é ouro, é urina. Pô, o Grêmio queria... Ouro é Não, Everton. o Grêmio queria quantos milhões de euros pelo Everton? Se viu obrigado a vender E menos. veio a pandemia. O Internacional tem agora esse Yuri Alberto aí,
Ou seja, que é um jogador que logo na frente vai ser negociado. Esse vai. Pois é, então. Esse Tô é te uma dando. pena. Agora eu quero saber Tô o te seguinte, dando. quem que o Internacional fez na base para vender? Bom, mas aí tu tem que ver a Agora? Não, mas tu tem que Não, analisar vai o vender seguinte. ninguém. Não, Fez para reaproveitar no time tu titular. tem que analisar o seguinte. A base do Grêmio foi toda reformulada quando o presidente Romildo assumiu. Tá. O Internacional, nessa gestão Marcelo Medeiros, veio com uma base completamente destruída. Tu não faz isso em 1, 2 anos, a base tu não constrói em 1, 2 anos. Né? Completamente um time na segunda divisão, com todos, não vamos nem falar o que a gestão Vitório Pífero fez. Né? Ou seja, ele botou como diretor da base dele, sabe quem era o diretor da base dele? Era o gerente do banco dele, da conta bancária dele. Então tu queria que fizesse trabalho de base? Não tinha como, né? Não tinha como. Bom, mas vamos ver o Internacional, a vitória do Internacional, esse 1-0 diante de Curitiba no sábado, com o gol do Paulo Guerreiro. Ó, o Internacional fez um primeiro tempo aí que, né, pode-se dizer... Bem postado, né? O Internacional, Bem postado. o Internacional teve volume de jogo, teve domínio da partida, né? Sim. Teve todo o domínio da partida durante... E até merecia mais do que 1-0, né? Mas, evidentemente, quando chegou aí no segundo tempo, com o Thiago Galhardo, aí o Thiago Galhardo, numa jogada, deu gol pro Paulo Guerreiro, né? Internacional que é começou... um jogador que se aproxima, chega mais na... O Internacional começou bem postado, tá? Porque não tinha seus dois principais jogadores ali que entraram depois, tá? Tinha só o Guerreiro na frente, né? Bem postado esperando o Curitiba. O Curitiba, que como não tem essa força toda, foi e fez isso aí que nós estamos vendo agora, ó. Foi o lance mais perigoso do Curitiba no jogo. Não, foi a bola na trave do E a Galdesani. bola na trave, tá? Mas foi só... Mas esse aí foi assustou, isso. esse aí assustou. Não, foi só isso que o Curitiba mais nada. fez. O É que Curitiba agora é o tem uma candidato a coisa não que tem cair. que ser levada em consideração, eu tenho essa posição, né? Não é a torcida que faz o time, é o time que faz a torcida. Mas evidentemente que a torcida tem um fator importante. Sim. Agora, com estádios sem torcida, os jogos ficam iguais em termos de igualdade, ficam parelhos, né? Não tem essa questão da torcida. E o Curitiba, um time que vem, o Garbaz não deixa de ter razão. Por exemplo, essa bola uma pra- coisa que o Internacional corrigiu, tá? Esse chute de fora da área, ok, deu no travessão. Mas antes, o Internacional demorava mais tempo para chegar no cara. Quando o cara chutava gol contra o Inter. Agora não. Tu viu que diminuiu o tempo de chegada. Do bloqueio do chute, do bloqueio do cruzamento. Tá? Ou seja, ele está diminuindo o perigo da bola que vai contra a área do Inter. Então isso é importante. Não sei se Isso diminuiu, é a não- colocação do jogador em campo. não sei se diminuiu. Tempo de bola. O Internacional- Porque o Internacional também Cadu, vem. O Internacional- ficou mais prejudicado fisicamente O Internacional- na parada do que o Grêmio. Quem? O Internacional. Mais prejudicado? Fisicamente, Da sim. Da O onde Grenal tirou mostrou isso. O Grenal mostrou isso. Os dois Grenais mostraram que o Internacional ficou mais acho prejudicado que o segundo fisicamente Grenal, do que o Grêmio. E o que aí, como é que o treinador começou a corrigir isso? Corrigiu a postura e o tempo de marcação em cima do ataque dos adversários. Corrigindo atrás, não tomando atrás, tomando gol, tu começa a ganhar confiança para jogar na frente. Mas tomar gol é uma premissa básica. Não, né? é uma premissa Agora, básica, não. mas... Agora, essa questão de voltar, acho que o Internacional voltou mais, até em função disso, não havia treinamento coletivo. O Grêmio, ou seja, tem um esquema definido há muitos anos, o Internacional vinha, te veio, até parou no melhor momento antes ali da parada. Ali, Sim, num concordo. toque. E aí a jogada de centroavante, exemplo que nem do Diego Souza, né? Deixou a bola na frente pro Guerreiro, da maneira que não tem como não marcar, né? E aí foi. E essa jogada Mas esse do Thiago Galhardo tem se entrosado bem com o Guerreiro, né? Mas evidente, tem sido importante pro mas Guerreiro, evidente, né? mas ele é um jogador que veio, tanto é que ele tirou o D'Alessandro do time, né? Ele consegue chegar, né? Mas um jogador vertical, um jogador de velocidade, um jogador vertical. Né? Agora, hoje foi apresentado o Yuri Alberto, e já agora em condições, já no bid, é um jogador que está à disposição, inclusive, para o jogo já da quinta-feira aí contra o... quinta-feira o Internacional pega o... Vamos lá, Fiorinho, tá muito parado hoje, Fiorinho. Tá devagar. Tá lento hoje, final de semana te deixou lento, Fiorinho. Internacional joga com o Santos em Porto Alegre. É com E o Grêmio joga em Fortaleza com o Ceará. Contra o ex-time do Yuri Alberto. E ele na coletiva hoje deixou bem claro que ele joga sim, joga com centroavante, ele
E pode jogar com o Paulo pelo lado Guerreiro. também, né? Mas vamos jogar, falar em jogar, não, vamos ver o que o Kudê, né, falou sobre essa vitória, sobre o jogo lá em Curitiba. Bueno, creo que todo el equipo hizo un gran trabajo. Creo que hicimos un partido bueno, que fuimos merecedores de la victoria, con un equipo que intenta jugar siempre, que juega muy bien, que venía de hacer un gran partido contra Atlético Paranaense. Y bueno, después sí, con el tema del desgaste, hay evaluaciones de la parte médica que nos dicen cómo están los jugadores o cómo han terminado y cómo llegan al próximo juego. En el caso de Thiago y de Bochila eran los que más complicados estaban desde la parte física y los que más agotados habían terminado y seguramente los que más corrían riesgo de alguna lesión. Así que bueno, creo que tomé la decisión de iniciar con otros jugadores y que lo hicieron muy bien, por suerte, que trabajan de la misma manera y que realizaron un gran partido. Tá aí o Kudê, então, falando, né, sobre essa estreia com vitória diante do Curitiba por 1-0. Vamos ouvir também o que falou o Paulo Guerreiro, né? Foi o autor do gol, o gol que deu a vitória ao Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Sí, es un jugador creo yo, característico. Sim, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabia que o começo do campeonato sempre tem que começar com o pé direito, é importante, né? Somar pontos e graças a Deus conseguimos a vitória. Todos os jogos vão ser assim pegados, a gente sabe do sacrifício, a gente mantém a mesma pegada todos os jogos e agora continuar trabalhando, né? Que começou o campeonato e já temos proximamente, quinta-feira, próximo jogo e a parceria com o Thiago muito bem, falamos muito, ultimamente estamos falando bastante para nos compreender dentro do campo, estamos jogando mais. E agora a gente tem que se virar aqui na frente, tem que procurar o gol, criar as chances, sabemos que são poucas, mas quando chegar a gente tem que estar ligado para conseguir acertar o gol e fazer o gol. Tá aí o Paulo Guerreiro, então, que foi o autor do gol que deu essa vitória internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. Aqui o Francivaldo Rodrigues tinha dito, o senhor não entende nada. Agora ele já fez em relação ao que tu tinha dito em relação ao Maicon. Agora, antes tinha falado, agora ele falou bonito. Quando tu dissesse que o Maicon, o Lucas Silva e o Matheus Henriques devem ser o titular do meio-campo, viu? Sim. E aí ele pede, tá nos assistindo lá em São Mateus, no Maranhão, veja só, então ele pede, manda um alô para minha cidade, São Mateus, no Maranhão. Então vai um alô e um abraço aí lá para o pessoal de São Mateus, no Maranhão. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveite também a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus, tá com o pneu careca, desgastado, então aproveite essa promoção permanente lá na Casa dos Pneus e outros serviços também que ele oferece a Casa dos Pneus. Nesse momento, para sua tranquilidade e segurança, você agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí, 51, código gera 33424245, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços que lhe oferece a Casa dos Pneus. Olha, você está com... A gente, nessa época de pandemia, a situação está complicada em termos de pagamento, enfim, né? Você não está conseguindo aí pagar e fazer frente aos seus financiamentos de veículos ou outros financiamentos que você tenha feito. Então, você tem lá na Defensor Assessoria Jurídica, você deixa de pagar juros abusivos, né, na prestação do seu carro, ou outros tipos de financiamentos que você tenha, com redução imediata que você consegue lá na Defensor Assessoria Jurídica. Só para você ter uma ideia, uma redução imediata de 50% na prestação do seu veículo, ou até pode chegar a 90%, né, em outros contratos de financiamento. Então, você supere essa crise,
Supere essa crise lá com a Defensor Assessoria Jurídica. Consulta e simulação gratuita. Olha, consulta e simulação gratuita. Aí o telefone, você liga ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, está aí, é 982 40 30 24. 982 40 30 24. Então, supere aí, né, essa crise financeira lá com o pessoal da Defensor Assessoria Jurídica. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, hein? Lá você tem tudo em material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, tudo isso e muito mais. Você tem lá na Ferragem Lampião, direto do depósito, televendas e teleentregas, né? Nesse momento aí, você deu um problema no seu condomínio, na sua casa, na sua empresa, na sua residência, então acione os teleentregas da Ferragem Lampião. Está aí na tela para você, né? Para sua tranquilidade, segurança, receba na sua casa através do teleentregas da Ferragem Lampião. Ou então, direto na loja, né? Que é o atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, do João Carlos, à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado e diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para mais um bloco aí do nosso 2 Toques. Estamos de volta com o nosso 2 Toques. Nossos 2 Toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, né, seu condomínio. Então, você tem essa possibilidade lá. Também películas para residência, e, além de carros, películas para carro, espetáculos, películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua segurança e tranquilidade, só você agendar a ida a uma das lojas da Baidob. Nosso 2 Toques também para Banrisul. Banrisul Saque Digital, você tem segurança, né, com as suas compras online. Banrisul, olha, e agora essa é do Banrisul, hein? O Banfest do Banrisul. Peça já a sua direto no aplicativo do Banrisul Saque Digital. Banrisul Digital, então, é o aplicativo para você para pedir direto nesse aplicativo o Banfest do Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que estreou com vitória, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro, no último sábado. Jogando lá em Eldorado do Sul, São José, temos o gol aí, né, Cadu? Vamos ver o gol que deu a vitória aí, o São José. Contra o São Bento, 1-0, o gol do Rafael Tavares. Olha só. Foi lá em Eldorado do Sul. São José que depois desse jogo aí agora sai para enfrentar o Tombense no próximo final de semana, lá no interior de Minas. Como é que está sendo essa competição? É mata-mata? É grupo de... 2 grupos. 2 grupos? 2 grupos. 2 grupos. Quantos times em cada grupo? Todos contra todos, turno e retorno. Olha aí, a gente está vendo essa vitória do São José e o Fábio defendeu um pênalti. O Fábio também, defendeu né? um pênalti no segundo tempo. No segundo tempo, então, e é um grande pegador de pênalti. O Fábio é um grande pegador de pênalti. E com relação ao Atlético Goianense, que é o jogo da volta, né, da Copa do Brasil, hoje a CBF definiu a tabela detalhada dos próximos jogos. Essa partida acontece dia 27, de agora deste mês de agosto, uma quinta-feira, 9h30, lá no Francisco Noveleto. E também definiu os outros jogos, né? O Juventude joga em Natal contra o América, um dia antes, dia 26, e também no dia 27, o Brasil de Pelotas joga lá em Brusque. Tá, como é que foram os jogos da Juventude e Brasil de Pelotas? O Brasil empatou com o Cuiabá 0-0, o Juventude venceu o CRB por 2-1, perdeu um pênalti. Isso na Série B. Na Série Z, na Série C, além da vitória do São José, teve a derrota do Ipiranga para o Brusque, por 2-1 lá em Santa Catarina. E o detalhe do Ipiranga é que teve 8 jogadores diagnosticados com Covid, e esses jogadores tiveram que ser retirados de última hora do time. E aí o técnico Paulo Henrique Marques teve que improvisar um time às pressas para enfrentar o Brusque. E só não saiu com um resultado melhor
porque o Brusque fez o gol da vitória, Garbaschi, aos 50 minutos do segundo tempo. E por que teve 8 jogadores diagnosticados com Covid, o Ipiranga, e por que o Goiás teve jogadores também, uma quantidade grande de jogadores com Covid, e o jogo do Goiás foi transferido, e por que não o jogo do Ipiranga? Série A, né? Série Dois pesos, C. duas medidas. Série A, né? Série C. Não, mas a CBF vai ter que assumir toda essa questão aí. E teve metade do time do CSA que enfrentou, o jogo saiu. O CSA ganhando o Guarani, foi sábado à noite pela Série B, e o CSA teve 10 jogadores infectados, sendo que a maior parte deles eram titulares. Vamos lá, algumas mensagens aqui. O André falando que o Mateuzinho tem que ser titular e é titular nesse time do Grêmio. O Sérgio Luiz Moreira, que adiantou ser campeão da Copinha, que adiantou para subir um guri, é um parto. Diretoria de futebol do Inter é uma vergonha. O André falando do Jean-Pierre também, o Juliano Brasil. No Grenal foi a qualidade do Grêmio que sobressaiu. Não tem dúvida, claro. O Grêmio tem mais qualidade, né, que o Internacional, isso aí, e fez prevalecer. Aqui em Tubarão, o Marcelo Soares, aqui em Tubarão, sempre acompanhando o programa. Um grande abraço aí a todos vocês. E o pessoal muito fazendo referência aqui, o Sérgio Vaz também na nossa audiência, fez referência ao Sérgio Luiz Moreira falando do... Perdemos que a gente já fez referência, recebemos aqui durante o programa, o falecimento do nosso companheiro, nosso colega, o Edgar Schmidt, né? E o Sérgio Vaz também fazendo referência, enfim, várias pessoas fazendo referência aí à perda, né, o falecimento do Edgar, que já vinha passando por uma situação complicada aí na sua vida aí, né? Mas fica sem sombra de dúvidas aí tudo que o Edgar fez como profissional, como pessoa e como amigo. O Maurício lá da Visiótica, óculos e acessórios, lentes de contato, você tem lá na Visiótica, né? Armações de marca, de grife, tá aí o telefone, o endereço, você precisando trocar sua armação ou a sua lente, então é lá na Visiótica. Boa noite, Cadu, a todos do programa. Juliano Bagé, acho que o PP é ótimo jogador, mas ainda não está pronto para substituir o Everton, mas acredito que ele vai fazer uma temporada boa. Dá-lhe tricolor. É o que a gente comentou, ele precisa de sequência de jogos, evidentemente, né? O Edgar faleceu aos 70 anos. Viu? 70 anos, é que a gente... Ali no currículo dele também tem um importante que ele criou aquele programa da Rádio Guaíba, Preliminar, o som do futebol, na década de 70. Sim. Por onde anda você, ele criou aqui também. Depois vieram outras cópias. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em 2000, né, com o Edgar Schmidt, em 2000 na Rádio Guaíba. Olha, foi um aprendizado fantástico, sem dúvida nenhuma. Eu trabalhei com ele muitos anos, fiz muitas jornadas também na Rádio Guaíba. Nós fizemos aí também, eu estive na Rádio Guaíba e depois tínhamos um programa, ele, o dele e o meu lá, que era o criador do Cadeira Cativa, Cadeira né? Cativa, nós tínhamos. 2000 não me lembro muito, era gurizinho, não ouvia rádio aí. Muito cedo. Vamos lá para mais algumas mensagens aqui. O Juliano Brasil, boa noite, Cadu, a todos do programa. Aqui eu já falei do Everton. O César Loureiro, boa noite, Cadu e bancada. Quero ver esse timinho do Grêmio sem o Everton. O PP não amarra a chuteira do Cebolinha. Por enquanto. A Adriana nos mandando aqui, está na nossa audiência também. O Ramos falando do falecimento do Edgar. E... Fazer que referência tu quer fazer Não, quero saudar a gurizada aí do futebol digital, onde o Rio Grande do Sul está no topo, né, do cenário nacional de todos os campeonatos de futebol digital. Primeiro, a seleção gaúcha, né, representada pela Federação Gaúcha de Futebol Digital e Virtual, foi campeã da Copa do Brasil, 24 estados, né, e conseguiu ser campeã, acho que invicta, e ontem... O Inativos também, aqui do Rio Grande do Sul, que é a base da seleção, né, também foi campeão da Regional Cup da CBFDV.
E com isso, eles são agora, o Rio Grande do Sul é o topo do futebol Maravilha, digital. parabéns então a todo o pessoal. Maravilha. 4. Vamos lá, mais alguma aqui, olha aqui o mandar um abraço, o Marcelo Soares, aqui em Tubarão, Santa Catarina, sempre acompanhando o programa, um grande abraço. Então vai um grande abraço pessoal lá de Tubarão e Santa Catarina. Tá certo? Ponto final. Olha, o Barranco Restaurante Churrascaria, mais perto do Rio Grande do Sul, né? Agora vai ter uma liberação aí já de maneira presencial, esse novo protocolo do prefeito Nelson Marquesan, mas você tem o teleentregas, a gente não fica privado das delícias do Barranco. Olha só, essa picanha maravilhosa, tem o maninho, o entrecô, o lombinho de queijo, tá aí os telefones, teleentregas do Barranco e do Barranquinho, ou o takeaway, né? Você pede, vai lá buscar, ou direto através do teleentrega, recebe na sua casa, todas as delícias do Barranco. E aquelas promoções, né? Como sempre lá do Elcio, do Chiquinho, promoção de vinhos, espumantes que você tem lá nessas promoções do Elson e do Chiquinho. Nosso Dois Toques também para Kia São Moço. Continua as promoções maravilhosas lá do Gerson Fisternal, né? Com bônus de mais de R$10 mil para carros novos e seminovos. E as duas lojas, da Avenida Ceará 370 e da Avenida Ipiranga 8113. Então, também deve ser liberado aí a questão do comércio, mas você agende a sua ida até uma das lojas lá da Kia São Moço. 51, o código gera 3319-6000. 3319-6000. Você precisa se locomover pela cidade, com segurança, tranquilidade, 24 horas à sua disposição, então é Teletax. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, fundamental, a segurança. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Valeu, Garbasco, Flávio Fiorin. Fiorin estava hoje, eu acho que cansou do final de semana, acho que jogou muita bola, né? E Rafael Copete. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Continue aqui a colaboração da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.